ações que curam e libertam, vida que escorre no olhar, sonhos que outrora esquecidos são regenerados para exemplo ao caído. Ouvir e crer nas promessas, ver e viver teus milagres, ações que curam e libertam, vida que escorre no olhar, sonhos que outrora esquecidos são regenerados para exemplo ao perdido. Cada detalhe que fazes em mim, um perdido se acha em ti. Cada promessa que cumpres em mim, sou vida em ação pra ti. Ouvir e crer nas promessas, ações que curam e libertam, vida que escorre no olhar, sonhos que outrora esquecidos são regenerados para exemplo ao perdido. Cada detalhe que fazes em mim, um perdido se acha em ti. Cada promessa que cumpres em mim, sou vida em ação pra ti. Cada detalhe que fazes em mim, um perdido se acha em ti. Cada promessa que cumpres em mim, sou vida em ação pra ti. Vontade, escreva em mim um livro dos teus milagres, um a um faz multidão, multidão que te honrará. Cada detalhe que fazes em mim, um perdido se acha em ti. Cada promessa que cumpres em mim, sou vida em ação, sou vida em ação, sou vida em ação pra ti. Fala, galerinha top de Rondonópolis. Poxa, que alegria poder estar com vocês. Sou eu, Pastor Jotinha. Sou muito amigo da Karine e do Bruno, posso chamá-los assim. Sou padrinho de casamento deles. Eles, a Karina, mais em especial, né, é da minha turma de faculdade. E nós fizemos o pré-teológico juntos, fizemos os 4 anos de faculdade. E vale a pena dizer que a Karina aceitou o desafio de ser a minha caronista de carro lá
de São Paulo até Campinas, gente. Cada história que eu preciso estar pertinho de vocês para contar, viu? Querem saber como era Karina e Bruno solteiros? Eu posso contar para vocês. Tem cada uma. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, em especial em saber que o pastor Bruno está bem, está recuperado. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essa cura milagrosa. Enquanto nós falamos muito do aspecto da morte e da intervenção desse vírus, nós também podemos celebrar que a maioria das pessoas foram curadas, saradas, foram libertas desse vírus, e o pastor Bruno é parte deste testemunho poderoso que aconteceu na nossa humanidade. Blitz! O que será que vocês estão querendo ao falar sobre loucura, hein? Vocês não têm juízo, não? Hein? O pastor de vocês não está ensinando vocês a ter juízo, a pastora? É exatamente por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui exatamente porque também perdi o meu juízo e também perdi minha reputação e agora sou chamado de louco. E quero mesmo que as pessoas me vejam como alternativo, porque decidi que a minha vida ia ser dada para esta loucura. A loucura por pessoas, já já a gente fala mais sobre este tema, mas eu queria agradecer você. Tem gente pela primeira vez aí, gente. Olha que coisa boa, queridos. Também quero reconhecer quem são solteiros aí. Tem a unção do casamento, receba agora você que tá de preto aí, ó. Receba, querida. Sujei a câmera com a minha lágrima, com a minha saliva. Muito bem, gente. Eu quero conversar com vocês sobre esse tema tão maravilhoso e que move a minha vida. Loucos por pessoas. Em especial, eu quero falar sobre a autópsia de um louco por pessoas, hein? O que vem por aí? Vamos ler? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Por que, Jotinha? Porque é que eu gosto de ler. Tudo bem? Vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo de 1 até o 17, diz assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar esta pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso também que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, deste terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês.
mas eu me orgulharei sempre da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Legal! Que muito bom ouvir esse texto e a paixão que arde no coração de alguém que se destaca no meio de outras pessoas, discípulo que se destaca entre os outros discípulos e que nem sequer passou perto de Jesus quando estava vivo, hein? Já pensou? Que coisa maravilhosa! Então eu quero convidar você a entender um pouco sobre esse jeitão de ser que faz com que as marcas de alguém separado por Deus, registrado na Bíblia, você já sabe quem, certamente esteja na tua vida. Como eu faço? Uma autópsia, ou necrópsia, ou exame de cadaveri... Como é que é? Não sei, difícil dizer como que é essa palavra, meu Deus. É um procedimento médico que faz com que saibamos quais são as causas da morte daquela pessoa. E eles avaliam as condições que o corpo está e tudo mais. Então, de que maneira que o louco por pessoas morre? Qual é a causa da morte de um louco por pessoas? Quais são as marcas encontradas dentro deste corpo, fruto desta autópsia? Qual é a doença? Será que foi um acidente? Será que foi algum flagelo? Morreu de morte morrida? Morreu de Covid? Ausência de riqueza? Às vezes né, querido? Morreu de tédio? De ociosidade? De obesidade? Morreu de muito trabalho? Ou morreu de muito prazer? Do que será que morre um louco por pessoas? O que é que será que as pessoas vão encontrar em cada um de nós? Qual é o motivo da nossa existência que faz o sangue pulsar e ferver dentro de nós? Certamente, assim como o apóstolo Paulo, eu e você deveremos ser encontrados como aqueles que carregam no corpo as marcas de Cristo. Você sabia que Gálatas era um complexo de regiões, né? São várias cidades com várias raízes. E por causa disso me faz pensar que todo ser humano também, ele vem de diversas raízes. Já parou para observar o casamento, por exemplo, que você vai viver daqui uns dias? Quem sabe já está marcando aí, porque hoje a unção do ventilador vai descer sobre a tua vida, tá? E você vai conhecer o teu varão valoroso, a tua tampa da panela, enfim, vai chegar a tua hora. Mas o sonho de sermos uma só carne, de sermos casal, ele é destruído muitas vezes exatamente por esse motivo. Porque cada um vem de uma raiz. E a gente vai tentando conectar as duas raízes e não tem jeito. Né? Porque se tornar uma só carne é milagre, é a ação do Espírito de Deus. Então, todo ser humano vem de uma crença, todo ser humano vem de uma forma de entendimento da vida. E certamente, imagina, numa comunidade ou numa região onde se tem várias culturas, que salada mista que é essa? Quando será que eles conseguiam ter harmonia entre eles? Quando será que eles podiam ter algum reflexo de unidade entre eles? Não é? Então era uma região muito difícil. Além das muitas crenças, havia muito legalismo no entendimento. E o legalismo ele existe quando há distância do propósito original. Toda vez que a gente se distancia daquilo que é raiz, daquilo que é original, a gente vira legalista, que é a tentativa de fazer aquilo ser resgatado, porém de maneira só para inglês ver, sabe? Só para um ambiente, só onde o pastor passa, assim, a pastora passa. O restante a gente deixa do mesmo jeitinho que tá. Então, também aquela região foi conhecida pela pregação da salvação pela fé.
aquele lugar foi um lugar estratégico e frutífero para que a graça de Deus, que acolhe qualquer tipo de pessoa, envolvesse aquela região. Aliás, todos os movimentos de avivamento no mundo foram derramados por Deus a partir da fé em Cristo Jesus, que a salvação era produzida por Cristo e não necessariamente por alguma boa obra. Você vai encontrar diversos historiadores contando a história dos avivalistas, inclusive John Wesley é um desses que, por exemplo, descobriu a beleza de viver pela graça de Deus e toda a sua vida foi marcada, então, a partir deste patamar, e o que ele tinha antes da graça de Deus serviu de apoio em algum momento, mas o que fundamentou mesmo a vida de John Wesley, depois do dia 24 de maio de 1738, foi essa pegada de olhar para a graça de Deus e entender, eu preciso crer e ter fé que esse Deus fez algo por mim, e se ele não fizesse, eu teria perecido. Então eu já começo por aí. Todo louco por pessoas nasce de uma experiência com a graça. Você pode repetir isso comigo? Todo louco por pessoas nasce de uma experiência com a graça. Então, desconfie de pessoas que falam de Cristo, mas não falam da graça. Desconfie de pessoas que vivem na igreja, mas não convivem com a experiência com a graça. As marcas que Cristo deixou na humanidade a partir da graça devem estar sobre nós. E a primeira marca, então, a partir da graça de Deus, que eu e você, loucos por pessoas, seremos identificados depois da nossa morte, é a marca do amor. Você vai olhar em João 3,16, que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é nesse momento que as nossas raízes existenciais, o lugar da onde a gente veio, começa a entrar em choque com o lugar para onde a gente vai. É quando Cristo se encontra com a nossa realidade e ele faz uma apresentação, ele coloca sobre nós uma nova plataforma de vida. E eu acho que, se você ainda não quis entrar nessa plataforma, é hoje o dia de você descobrir que não tem outra para você viver digno, como você tanto sonha, tanto deseja. Mas é muito comum que as pessoas elas estejam lutando para a sobrevivência e elas não reparam que esta plataforma em que elas lutam para sobreviver não é digna da vida delas. Em algum momento, elas vão olhar e vão falar assim, nossa, eu fiz tanta coisa e não serviu para nada. Não é? Igual o texto de Eclesiastes. Nossa, tudo que eu fiz é vaidade. Não tenho nada que me gere prazer, porque eu não lembrei do meu Criador no dia da minha juventude. Então, eu e você precisamos ter uma experiência com esse amor de Deus. Né? O louco por pessoas não é aquele ou aquela que faz tarefinhas bonitinhas pro papai do céu para ganhar parabéns da pastora e do pastor no final da atividade. O louco por pessoas é aquele que se permitiu ser contaminado, invadido pela graça de Deus, e a hora que a graça entrou, o amor de Deus foi colocado, foi impregnado como uma nova plataforma de existência. Então, eu acredito que qualquer pessoa na face da terra possa ter essa experiência. E aí, você vai encontrar a diferença nessa experiência da solidão para a solitude. Você sabe qual é a diferença? A solidão é um ambiente de abandono, de rejeição, de isolamento, de discriminação. É um reflexo de ações destrutivas, ruins. A solidão é aquele ambiente onde causa dor, da gente estar sozinho, da gente perceber que diante de tantas amizades, ninguém nos entende. A solidão é aquela história que todo mundo vai passar quando a gente começa a enfrentar a vida e sair das asas do nosso papai e da mamãe, a gente começa a perceber que o mundo não nos ama tanto assim como os pais amam. A gente começa a reparar que a vida não é tão certinha
como a igreja falou, porque tem muita bagunça no mundo, eu começo a me deparar com muita nhaca, e aí eu me frustro e me vejo isolado. Agora, a solitude é um ambiente onde cada um coloca-se nesta condição de ficar sozinho. Ele precisa de um tempo só ele e ele mesmo. Eu não sei se você teve essa oportunidade já na sua vida, mas a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, o amor que Deus depositou sobre o mundo por causa disso e se tornou a nossa plataforma por meio da graça de Deus, passa por esse ambiente de solitude. Ei, talvez você não encontrou ainda a plataforma do amor porque você está cheio de muitas coisas, de muita agenda, fazendo muitas tarefinhas e esqueceu de parar para pensar quem é você mesmo na fila do pão? Você é o famosinho quem mesmo? Até onde eu sei, Jesus teve que morrer na cruz por causa da nossa picaretagem. Então eu e você ficamos pagando de santinhos para lá e para cá, quando na verdade não é essa a plataforma que Deus mandou a gente viver. Ele mandou a gente ser santo? Sim, mas a plataforma dessa santidade não é a aparência, é a consciência de que nós somos imprestáveis. Você pode falar para quem está perto de você? Você não vale nada. Mas diz aí pro outro, mas eu gosto de você. Inclusive, essa é a música que devia cantar nas igrejas todo dia. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Quem sabe a gente podia fazer umas musiquinhas no TikTok com essa música para evangelizar, hein? A gente fica na onda de tentar amenizar a nossa picaretagem, mas a cruz faz com que a gente tenha um encontro individual, sozinho, com este amor e faz a gente entender como é que Deus pode amar uma pessoa tão ruim. Como é que Deus pode amar uma pessoa tão estragada? Como é que Deus pode amar alguém tão solúvel, tão cheio de altos e baixos? Como é que Deus pode amar alguém orgulhoso? Como é que Deus pode amar alguém feio, igual eu? Então a gente vai reparar que o amor de Deus, ele é algo que parte do coração de Deus e não tem nada a ver com as minhas ações. São as minhas ações que me distanciam desse amor. Mas quando eu entro num ambiente de solitude, eu quero ficar sozinho, eu paro de ficar me sentindo cheio de mimimi, porque fulano me abandonou, porque meus pais me abandonaram. Tudo isso tem sentido e um dia, quem sabe eu tiver a oportunidade, eu falo sobre essas experiências. Mas a partir de Jesus, tudo isso passa a ter uma outra conotação e eu começo a receber nutrientes para voltar a viver. Não estou falando nada de novo, é algo que você só precisa lembrar, porque talvez a tua expectativa em se tornar louco por pessoas seja entender quais são as boas tarefas para eu alcançar o maior número de gente, mas a primeira boa tarefa é alcançar-se a si mesmo. Lembra que a Bíblia falou que você tinha que amar Deus, que mais? Sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então, para com essa conversa que você é a terceira pessoa, tá? Isso aí é religiosidade. Você não é o terceiro, você é o segundo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, que seria o terceiro, como a você mesmo. Então, para com essa conversinha de crente e começa a se importar com quem você é e com a desgraça que você está fazendo com a tua vida e até mesmo utilizando a igreja para isso, tá bom? Eu sou um testemunho vivo disso. Utilizei a igreja para me esconder da minha plataforma de desgraça. Por isso tive dificuldade de reconhecer quem era Jesus. Para reconhecer quem era Jesus, eu já era pastor e tive que ter contato com a pior imagem de mim mesmo. Outro dia eu posso contar isso para vocês. Uma história desastrosa que fez eu cair em si e perceber. Então eu não sou aquele bonitinho. Então eu não sou aquele ser absoluto, cheio de vida. Eu sou, então, essa pior espécie. Sim. E como faz para Deus me amar tanto desse jeito? O que ele tem? O que ele me viu? Ele não viu nada. Ele sabia que eu era perecível.
Ele sabia que eu não ia prestar para nada. É isso que João 3,16 disse. O perecível é carne estragada, querido. Então ele fez com que eu pudesse descobrir que não era na minha força que eu ia me manter bem, mas que a plataforma desse acolhimento iria resgatar toda a minha vida. E eu fiquei louco. Eu tirei meus cabelos. Brincadeira. Eu tirei antes. Por essa oportunidade de enxergar Deus construindo um amor sem eu merecer. Você já teve essa identidade? Querido, isso não é lá no começo, isso é para a vida toda, tudo bem? A vida inteira você vai ter que saber, Deus me ama sem eu dar nada a favor dele. Ele me ama exclusivamente porque ele me amou e eu sou fruto deste amor que eu não mereço. Você podia aplaudir o Senhor por essa verdade? É disso que eu sou feito, é disso que você é feito, é disso que um louco por pessoas é feito. Um louco por pessoas não existe por motivo maior, senão pelo fato de ter sido amado. Se você está procurando motivos para se inserir na igreja, para se apaixonar pela célula de novo, para se apaixonar por Jesus de novo, querido, você tem que cair na real. Sai desse ambiente que está te iludindo. Para com essa conversa furada. Descobre o quanto você deu errado e você vai perceber que você foi pego pelo amor de Deus. E aí não tem escapatória, porque a outra coisa que o amor de Deus faz, além de me dar um novo estilo de vida, além de alimentar a minha plataforma, é fazer com que eu parta para fazer isso pelas pessoas. Ó, todo mundo sabe o que o que está escrito em João 3,16, né? Agora, eu vou dar um adesivo do Loucos por Pessoas. Se você souber, pastora Karina e Bruno, por favor, me ajudem aí, na primeira pessoa que disser aí, em alto e bom som, o que é que está escrito em 1 João 3,16? Esquece, João 3,16 fala porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é esse daí. Também não vale ver no Google. Também não vale ver na Bíblia online. Tem que falar de cor. Pastora Karine e pastor Bruno, depois vocês me falam, por favor, quem é que ganhou adesivo, mas eu acho que a gente não lembra muito desse versículo. E ele é o versículo da minha vida. Depois que eu descobri esse versículo, eu fundamentei a minha existência, fundamentei a plataforma Loucos por Pessoas nesta verdade. Olha o que diz. E nisso conhecemos o que é o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e agora nós devemos dar a nossa vida pelos nossos amigos. Então, a plataforma do amor invade meu peito a partir da graça dele, de tal maneira que eu não consigo decidir outra coisa. A minha agenda, a minha vitalidade, a minha importância, o meu trabalho, a minha consciência de estudo, tudo que eu faço dignifica este propósito, de que eu fui amado e agora eu saio para amar. Pastor, eu tenho dificuldade de amar. Talvez, na verdade, você tenha dificuldade de ser amado por Jesus. Pastor, eu não gosto das relações. Pode ter gente assim, mas é verdade também que você não gosta de pessoas exatamente porque você não gosta de Deus. Porque Deus ainda não amou você de tal maneira. Porque você ainda não teve experiência com esse profundo amor. Porque o dia que você descobrir que Deus ama uma pessoa tão ruim igual você se apaixona por qualquer pessoa. Sabe, a igreja se tornou um lugar onde a gente exclui as pessoas. Onde o menos favorecido não tem tanta importância e não assume cargos de liderança. Onde pessoas que são mais tímidas ficam caladas no seu canto e a gente esquece que tem sentimento, que tem emoções, que tá ali tem acolhimento ou rejeição. Tem muita coisa nesse angu que a gente não repara e a nossa vida diante da igreja se torna uma vida obsoleta. Eu conheço a igreja, por exemplo, já fui pastor dela por um pouco período, não vou falar onde, misericórdia, que as pessoas não acolhem visitantes na igreja, no culto, porque elas acham que fazem parte da célula do fulano de tal. E aí elas não querem chegar perto, porque é parte da célula do outro. E não pode acolher. Ai, que conversa furada é essa? Quer dizer que o movimento de acolhimento de pessoas é uma tarefa para levar para minha célula?
É essa motivação que faz a gente acolher gente? Ou a motivação para acolher pessoas é: eu fui resgatado, não importa para que célula ele vai, que ela vai, eu quero ser um embaixador desse amor. Então, se 300 pessoas acolher o mesmo visitante, que seja, ele precisa saber que a igreja foi batizada pela maior importância que existe na terra. Pela única forma de pregação do evangelho que vale. Mas a gente não leva isso em consideração. A gente vive uma rotina esquisita, gente. Ô raça! Então guarda aí, olha, João 13:35 também diz: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então o que é importante? Não existe plano para acolher pessoas. Não existe estratégia para acolher pessoas. Existe o resgate de relacionamentos entre irmãos. Isso é sério. Na autópsia do louco por pessoas, ele não vai encontrar tarefinhas. Ele vai encontrar um amor sem medida. Pelo dono da empresa e pelo pé de chão da fábrica. Pelo mendigo da rua e pelo advogado da família. Pelo prefeito da cidade, como para o pior bandido da cidade. Nós crentes somos esquisitos. A gente fala da Susana von Richthofen que ela é injusto ela receber perdão. E você acha justo você ficar aí bonitinho, pagando de bacana, recebendo um perdão que você também não merecia. Você acha justo. Então é bom que você entenda que o evangelho é injusto. Tudo bem? O evangelho não trabalha com a justiça que eu e você temos. O evangelho, ele acolhe pessoas que não são dignas, mas que são meus irmãos. Então, na medida que eu descubro que eu não tenho pessoas e eu não tenho estratégias para acolhê-las, eu tenho irmãos para amá-los, eu começo a mudar a minha rotina. E eu não vou lá só fazer um sorrisinho para a pessoa se sentir bem. Eu não vou lá só colocar uma plaquinha para ela se sentir alegre no começo do culto. Eu não vou só colocar uma célula à disposição para ela congregar, para ela estar, para ela produzir fruto. Eu vou literalmente amar. Mas que jeito que eu vou amar se eu não me sinto amado dessa forma? Então volta para a escolinha da fé, permita que Jesus toque a sua vida e você vai receber esse valor chamado amor. O louco por pessoas não é cheio de estratégia. As estratégias servem à plataforma do amor. Tudo bem? Então, se você vai fazer qualquer ação sem amor, é como lata vazia. Parece que a Bíblia falou isso, gente. E a gente se perde nessas coisinhas básicas. Então não inventa moda. Primeiro, aprenda a amar. E um segredo poderoso para você aprender a amar é: para de se sentir cheio de mimimi e começa a desejar a solitude. Começa a desejar um tempo sozinho. Começa a se recolher um pouquinho para você ver que nhaca que você está fazendo, que destruição que você é em pessoa, como que você pode gastar tanto tempo da tua vida perdendo a sua juventude com essa nhaca chamada você. Então começa a abrir espaço para Jesus te amar de maneira extraordinária e você vai se tornar um príncipe e uma princesa do Senhor, mesmo sem merecer. Primeira marca que vai ser encontrada em nós pós-morte, o amor. Segunda marca, a adversidade. Ui, queridos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz assim: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades, pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Chupa essa manga, querido. O crente é masoquista, tô brincando. Mas a gente não fica alegre pelos mesmos motivos que o mundo fica. A expectativa de alegria do mundo a expectativa de sossego do mundo imagina, você construir um paraíso na tua cabeça. Um dia eu perguntei para um menino, o que seria paraíso para você? Um menino de 11 anos, você acredita? E ele disse assim: para mim, paraíso seria uma ilha deserta com 2 mulheres à minha disposição. Eu falei, cara, você não sabe o perrengue que é uma só, fica com uma só. Então, a ideia de paraíso para nós é sempre a ideia fantasiosa
de que eu não vou enfrentar problema, né? É a imagem da margarina, é a imagem da novela, é o filme, né? Que os caras beijam depois de ter acordado, tá com bafo. Como é que faz para viver isso? Né? A mulher tem o cabelo pichainho e acorda e já tá toda arrumada, maquiada. Quando que isso acontece? Hein? Você já viu? Que as mulheres de hoje em dia, elas vão se desmontando, desmonta os cílios, desmonta a unha, tira o tufo de cabelo, de repente você fala, meu Deus, casei com Matrix. Então é importante você observar que essa vida iludida, de que nós não passaremos por adversidade em Cristo, é uma balela, né? A vida em Cristo é a vida que faz com que eu observe as minhas fragilidades. É por isso que quando alguém chega e começa a se converter, e aí a gente fala assim, foca em Deus. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu estou focado em Deus, mas os perrengues começou a acontecer. E aí você fala, o capeta está levantando. E aí você esquece de dizer que, na verdade, não é o capeta só falando e transformando aquilo numa grande guerra. Ele faz isso, mas não é só isso. A maior parte disso é a revelação. Cenas dos outros capítulos, eu descobri também isso, as armas poderosas em Deus, é a revelação de que eu já estava passando por um bocado de perrengue e não estava sabendo. Mas agora eu estou vendo. Então, a gente precisa descobrir a beleza de enfrentar problema. A gente precisa construir uma resistência, juvenil, de criar-se com problema. Mas toda vez que você enfrenta um problema, você corre. Toda vez que você enfrenta um problema, você fica cheio de depressão. Não que depressão seja conversa furada, eu luto com ela. Mas toda vez que eu e você enfrentamos qualquer perrengue, isso sinaliza desistência. Nós somos uma geração sem sonho. Uma geração que não quer casar. Sabe por que não quer casar? Porque a gente quer conquistar primeiro. Cara, que bobagem. Eu não sei se os nossos pais estavam com juízo quando ensinaram isso para vocês. Isso é uma aberração. Isso é antibíblico, querido. Antibíblico. Construir a vida sozinho é antibíblico. A Bíblia disse que não era bom que o homem estivesse só, que a gente precisaria ter parceiro, companheiro. Então você está aí lutando para trabalhar. Não, mas para casar tem que ter dinheiro. Larga a mão de conversa furada. Pergunta para os seus pais quanto que eles tiveram de dinheiro para casar. Conversa furada. E desculpinha frajuta para cada um de nós. Isso significa o quê? Eu não quero enfrentar problema. Eu não quero amadurecer. Eu não quero viver a vida adulta. Eu quero sempre ser menininho. Eu estou confortável na minha vida de solteiro. Vá chupar manga lá atrás. Nós precisamos aprender a enfrentar as adversidades. Porque é nas adversidades que a gente amadurece. É na adversidade que a gente cria experiência, que o tutano fica bruto. Sabe, eu era um pastor até enfrentar a minha maior dificuldade. Mas eu sou outro pastor depois que eu tive que enfrentar a minha maior adversidade. E ela não parou. Eu estou achando que Deus vai aliviar, de repente vem outra, vem outra, vem outra. Mas a partir do momento que eu começo a reparar que as adversidades, elas estão me ensinando a ter experiência de vida como qualquer pessoa humana tem. E vai tirando a mística de que eu não sou um ser absoluto, que agora eu não estou numa plataforma superior ao pecador. Eu só sou um pecador que foi achado. E o outro é o pecador que foi perdido. Somos iguais. Então eu passo a ter experiências que o outro tem também. Eu amadureço, talvez o outro não amadureça. E eu tenho a chance de criar uma oportunidade de contar testemunho. Sabe, gente, nós somos aqueles que a gente entra na igreja e não quer mais fazer amizade com o mundo. Que conversa que é essa? Não tem mais amizade nenhuma com o mundo. Eu só falo aleluia, glória a Deus, misericórdia, sai capeta. Eu não sei falar, e aí, mano, firmeza, e é nóis, vai Corinthians. A gente não sabe falar de outro assunto. Sabe por quê? Não é porque a gente é apaixonado por Jesus, não. É porque a gente é bitolado. É porque a gente quer ficar guardado, protegido. E aí você tem problema sexual, e aí então já teve a trans antes do casamento, o que você faz? Você não quer ter contato com nenhuma menina, porque você é um perigo. Então você finge que você é santo, finge que você é bonitinho, mas na verdade você é covarde.
Você não tem coragem de enfrentar seu problema de frente e pedir para Deus te blindar para que você construa uma família digna. E por causa disso, você não tem condições, você não tem moral de chegar para o pecador perdido e dizer, mano, eu sei o que você está passando. Porque ontem eu estava passando por isso. Não quando eu não era convertido. Não. Semana passada eu estava enfrentando isso. Cara, a minha maior alegria na vida tem sido compartilhar da minha frustração e da minha fraqueza. Eu passei por um processo de síndrome de burnout há 5 anos atrás, fruto de tantas coisas que eu vinha carregando. Cheguei a ponto do esgotamento e tive o sentimento mais ruim para um homem ter. Eu fiquei broxa. Não ri não, que você não sabe o perrengue que é. E ao perceber que eu estava impotente, quando a minha esposa me avisou, cara, meu mundo caiu. E eu sabia que era por causa daquele esgotamento. Eu sabia porque a minha gerência de emoções e de físico e a minha relação com Deus, a minha saúde integral estava zoada. E eu nem para ter médico eu consegui, porque eu procurei um médico, não consegui encontrar. Falei, Deus, eu não estou prestando nem para pedir ajuda. Graças a Deus já resolveu o problema, já estou de pé de novo, aleluia! Glória, deu uma salva de palmas aí, querido, por esse milagre. Oh, glória! Aleluia! É nesse ambiente que eu descobri que quando eu falo sobre a impotência, eu descubro um monte de homem que sofre com isso. Quando eu falo sobre os meus problemas, eu descubro quanto de gente que sofre como eu, que tem uma empatia do meu problema. Eu estou lançando uma camiseta, logo você vai poder adquiri-la, e essa camiseta vai dizer exatamente isso. Tá? Ela vai ter na frente um dizer e atrás outro, que é para que nós lembremos, tanto a gente quanto o outro, do quanto é necessário nós nos vermos idênticos ao outro. E o quanto que é necessário nós, a partir dessa identidade, traçarmos um rumo correto. Aí que vem o discipulado. Então, a marca da diversidade é forjar a nossa identidade, é fazer que a nossa vida consiga dar honra a Deus. Porque vamos combinar? A gente gosta de um aplauso, hein? A gente gosta do senso da culpa, hein? E a gente fica ali tentando se proteger de dor, de enfermidade, não quer assumir o ministério tal, porque acha isso, porque acha aquilo. A gente é cheio de dodói, de não me rela, não me toca. Então, guarda uma coisa no seu coração. Não é o fazer que me diz o que eu sou. É o que eu sou que norteia o meu fazer. E as pessoas reconhecerão o que somos pelo que fazemos. Então, não adianta eu simplesmente sair fazendo. Eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter bagagem, eu tenho que aprender que a vida é feita colocando o pé no chão, querido. Então, para com esse milindre de viver e comece a enfrentar as tuas dificuldades, ô juventude. Seu pai não te deixa namorar porque você não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo, cara. 2 coisas. Não sabe estudar e não sabe namorar junto. Pelo amor de Deus. Tá de brincadeira? Você não sabe fazer 2 coisas boas. Hoje você só sabe fazer uma. Não, é necessário você criar casca, cara. Sai debaixo da asa da tua mamãe e começa a ter sua própria experiência com Cristo. E saiba, Cristo vai te levar para o meio da diversidade. Cresce. Porque isso vai fazer você contar sua experiência para alguém. E ela vai ser edificada pelo que Deus está fazendo em você. Então, o que Deus molda em nós, na diversidade, faz com que o outro veja nas nossas tarefas. Então, muita gente não vai saber da missa metade. Mas vai saber uma pincelada do teu testemunho, vai ser o suficiente para ela comer desse fruto do outro lado. A gente fala de alegria, fala de paz, fala de guerra, de vitória, mas a gente não tem história para contar, a não ser as histórias do passado. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte, Fala aí. Eu falo demais, gente, então vocês aguentam aí. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte, que na autópsia de um louco por pessoas vai encontrar o amor, mas vai encontrar também a diversidade. O cara enfrentou guerra, hein? O cara foi punk nas suas batalhas, mas ele também combateu o bom combate. Né? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim, fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim.
conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vida. Olha que bacana, Paulo não se colocando numa plataforma diferente dos outros. Ele diz que ele vai receber a mesma coisa que muitos outros irão receber, mesmo sabendo que ele era o cara. Ele sabia que ele era o cara. Mas ele dizia o seguinte: eu não quero viver da minha vida. A vida que eu vivo agora não é minha. A vida que eu vivo agora é a de Cristo. Então, todo Loucos por Pessoas, ele adquire a vida de Cristo para viver. E ele se torna alguém imparável. Ninguém para a sua vida. Ninguém, querido, entra para a história se não chegar até o fim. Então você precisa ser obstinado. Você precisa ser alguém que aperta o play e vai. Mas você fica nesse milindre de tratamento com Jesus, você não se entrega. Você não caga nem sai da moita, querido. Essa é a verdade. E por causa disso, você não se cura completamente e não resgata outras pessoas. E fica aí chupando o dedo. E vamos combinar? Dando trabalho, hein? Dando trabalho. Então é melhor, e não é o trabalho bom, é aquele trabalho que faz a vida ficar mais difícil dentro da igreja. Com fofoquinha, com invejinha, com sentimento que não devia estar dentro da igreja. A igreja devia ser o lugar de todo mundo obstinado. Eu sou um miserável indo em busca da minha salvação e sair em busca da salvação de outros. É só isso. O resto é perfumaria. Então, quando eu me torno imparável, eu entro para a história. Se Paulo tivesse desistido nas suas adversidades, se Paulo tivesse desistido nas suas raízes, tido aquele encontro com Jesus, mas ele não tivesse decidido seguir Jesus, e se ele tivesse desistido no meio do caminho, ninguém saberia a importância que esse homem deveria ter. Assim como também você está envelhecendo, e muitas pessoas que estão envelhecendo não vão ter a sua história contada como uma história digna de um louco por pessoas. Por quê? Porque essa pessoa não permitiu que as adversidades forjassem o seu caráter. É covarde. É alguém medíocre que vive do raso e não consegue enfrentar suas lutas. Então, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz assim: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Então, seja obstinado. O obstinado é movido, sabe por quê? Por paixão. E a paixão, pelo quê? Pelo ministério da reconciliação. Sabe, queridos, a minha vida, ela tem um divisor de águas. A primeira parte da minha história é digna de muitos aplausos, de muita aprovação. Mas a segunda parte da minha vida é feita só para enxergar Cristo na minha vida. Porque todos os dias eu tenho tido contato com a minha identidade. E não é legal. Mas eu pedi isso para Deus. E isso me fez apaixonado. Hoje eu não posso ver alguém e eu observo no olho dessas pessoas. Eu não posso ver alguém abatido que eu quero ir para dentro. Eu não posso ver ninguém rejeitado que eu quero ir para dentro. O povo já tira sarro de mim. Já vê o mendigo e já fala: olha lá, os filhos do Jotinha. Por quê? Porque eu paro mesmo, porque eu acredito naquela pessoa. Jesus acreditou em mim. Eu era a pior pessoa. Ele tinha de tudo para me humilhar e dizer: tá vendo? Agora você sujou meu nome, agora eu não quero mais saber de você. Ele me deu a vida, cara. Eu saio pro mundo mesmo para dar minha vida pelas pessoas. Por quê? Porque é isso que move o coração de quem foi tomado por amor. Então não inventa moda. Construa a tua história. Sabe? Eu decidi que eu não ia mais ser pastor como funcionário da igreja metodista. Que eu não ia mais viver simplesmente para pastorear uma igreja local e mudar quando for necessário. Mudei muito, infelizmente. Não queria, mas aconteceu. E eu descobri que eu não quero viver para ser um pastor que simplesmente foi bom enquanto durou. Eu quero deixar marcas profundas na minha existência. Eu quero deixar o mundo a partir de marcas que eu pude impregnar, porque Cristo impregnou em mim. Então eu decidi
que o Loucos por Pessoas ia ser minha ênfase ministerial. Então eu comecei a focar nisso e é muito engraçado que as pessoas precisavam de um abraço, precisavam de uma palavra amiga, às vezes precisavam de uma exortação, mas precisavam essencialmente de alguém que fosse a referência para eles, mas que tivesse jeito de gente. Sabe, a maior estratégia que Deus me deu para acolher pessoas é ser gente, é ser humano. Então eu chego para ganhar alguém para Jesus, né, e eu me relaciono com ela. Eu não fico com aquela cara de crente falando que ela vai para o inferno ou vai para o céu. Eu me relaciono com ela. E ela vai percebendo, porque eu também vou introduzindo o tema aos poucos. Quando ela vê, ela está rendida ao propósito de Jesus. Por quê? Porque ela descobriu que a religião é aquela que afasta as pessoas. Sabe, o mundo não quer saber da igreja, sabe por quê? Você sabe por que na pandemia eu esperava que a igreja ia bombar, mas a igreja minguou? Porque o mundo não quer mais saber dessa pompa toda que a igreja diz que tem. Dessa vaidade toda que a igreja diz que vive. O mundo quer saber de pessoas humanas, de gente que tem empatia com o outro. Então não é uma estratégia me relacionar com o outro, é a forma que Deus me deu, de pôr o chinelo de dedo e sair para a rua. De tirar o terno e me vestir como qualquer outra pessoa. De conversar de igual para igual com problemas existenciais como qualquer outra pessoa tem. E eu descobri que ao invés disso, ao invés de fazer isso uma plataforma de distanciamento, se tornou um propósito de multiplicação. Que eu tenho de gente que diz assim, Jotinha, você me inspira, porque você é alguém como eu, e eu sei que os teus alvos eu posso viver. Não é algo intransponível, não é algo impossível. É algo que eu estou vendo pulsar em você e eu quero essa vida para ti. Eu acho que foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Só que diante da minha saúde e daquilo que eu perdi com a minha saúde debilitada, e eu posso dizer o que foi o meu fôlego. Eu sempre fui muito animado e eu perdi o fôlego. Eu não conseguia mais ter força para nada. Eu só queria dormir. A partir do momento que eu perdi o meu fôlego, eu descobri que eu não poderia mais viver só pela minha ida à igreja ou pela minha fé relacionada à minha vida espiritual, mas eu também precisava ter uma boa gestão da minha alma, eu precisava controlar as minhas emoções, os meus sentimentos, e eu precisava ter atividade física. Então eu aprendi que isso não era só a minha vida, agora era também a minha ênfase. Ei, transforme o seu caso em sua causa. Transforme a sua debilidade em seu testemunho. Só você sabe o que você está enfrentando. Transforma isso em testemunho e saia para o mundo contando. E você vai ver o quanto isso é poderoso. Então agora o Loucos por Pessoas não é só uma ênfase ministerial. Agora ele é uma plataforma. Ele tem sido desenvolvido, tem tomado o corpo, e eu quero um dia poder apresentar para vocês tudo que a gente tem pensado fazer, mas uma das coisas que eu já comecei a fazer é lançar livro. Então eu já lancei meu primeiro livro, Recomeçando de Onde Parei. São 21 motivos para você recomeçar. Ambientes que estão travados, que estiveram na minha vida, que também me paralisaram, e que eu estou te dando uma orientação para que você destrave na sua história também. Esses 21 subtemas estão divididos em 3 capítulos. E você pode trabalhar com a sua célula, pode trabalhar com os seus grupos, com a sua família, enfim. Ele custa só R$25 presencial. Né? Mas para você pagar o frete, você vai custar R$32 a compra desse livro. Você pode comprar no cartão de crédito e você tem a oportunidade de enviar para você. Então você pode chamar aí o pastor Bruno, a pastora Karina, fazer seu pedido, se você desejar. Tá? E todo o lucro desse livro está investido no projeto de saúde integral. Então, o Loucos por Pessoas, ele deve se tornar uma plataforma entre a necessidade de saúde e a oferta de saúde. Pessoas linkando pessoas, uma ponte que visa produzir saúde de maneira integral. Eu quero ser embaixador, eu quero estar neste mundo como aquele que diz, Jesus te salvou para você ter qualidade de vida. E você vai ter se doando para ele, mas esse se doar também vai te gerar emagrecimento, também vai te gerar oxigenação, também vai te gerar uma boa família, também vai construir em você bons horizontes.
Para mim, este é o ministério da reconciliação. A música que eu cantei no início é a música que eu fiz em 2015. Ela chama Loucos por Pessoas. Ela diz assim, olha, ouvir e crer nas tuas promessas, ver e viver teus milagres, são ações que curam e que libertam. Vida que escorre no olhar. E aí, os sonhos que outrora estavam esquecidos, porque eu sou incapaz, são recuperados, são regenerados, para que eu possa ser exemplo ao perdido. Então, cada detalhe que Deus faz em mim, um perdido se acha. Eu quero convidar você a fazer essa oração hoje. Você vai orar e vai dizer assim, Senhor, cada coisinha que o Senhor fizer em mim é mais uma pessoa que vai ser salva. Você topa? Cada experiência com amor, com adversidade e com a ida até o fim, eu vou ter alguém que vai conhecer o poder de Deus. Cada promessa que cumpres em mim, eu sou a vida em ação, eu sou a vida em atividade. O pão da vida habitou em mim e eu quero ser o anúncio desse pão da vida. E aí ela termina dizendo, cumpra em mim a tua vontade. Escreve em mim um livro dos teus milagres. Um a um, faz multidão. Multidão que te honrará. Então eu decidi que eu não ia viver a minha vida para ser funcionário de igreja. Eu decidi que eu ia viver a minha vida para que a cada adversidade, por causa do amor de Deus, eu ia até o fim, no resgate de pessoas. E aí, para mim, então, um pouco me importou mais as promoções que eu deveria ter na igreja, pelos reconhecimentos do meu trabalho, mas importou essencialmente se eu conseguir alcançar o coração de um por um, porque é assim que o mundo será salvo para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Desculpa pelo meu tanto de fala. Espero que tenha atendido a expectativa de Deus ao teu coração e que você se torne um louco por pessoas. Ainda dá tempo. Tem outros ambientes que, se vocês quiserem, posso estar com vocês, mesmo virtualmente. É um prazer para mim falar sobre esses temas. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo do gordo para cada um aí, cada uma. E eu queria orar. Podemos? Vamos orar? Você vai se colocar diante do Senhor agora. Fecha seus olhos. E você vai pedir para o Deus vivo que Ele entre com provisão na sua existência. Que Ele fale com você de tal maneira que te desperte desse sono profundo que você tem. Deus me livre. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por essa honra que eu tenho de compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos e filhas em Rondonópolis. O Blitz tá bombando de volta para a glória do nome de Jesus. E uma geração tá nascendo querendo ser louca. Eles não sabem o que eles estão pedindo. E o Senhor está entregando na mão deles a oportunidade de viver pela plataforma do Teu amor. Mas tem gente aí que eu não conheço, mas o Senhor sabe, que vive de rejeição. Tem gente aí que o Senhor sabe, que vive se sentindo menosprezado. Que acha que é pelo tanto que faz que é digno de ser aceito. Que acha pelo tanto que é aplaudido, que ele se sente importante, ou ela, mas pelo tanto de vaia que recebe também, se sente frustrado, punido, pesado. E eu quero declarar em nome de Jesus, esse homem, esta mulher que está crescendo em ti, pode ter 15 anos, vai aprender a ser homem, vai aprender a ser mulher e homem de Deus. Pessoas que, quando morrerem, verão as pessoas que deixou uma grande marca neste mundo, que é Cristo revelado através delas. Por causa do teu nome, então envolva a vida deles. Não envolva só a atividade do Blitz. Deus, não envolva só as programações que a igreja faz, mas envolva o gueto, envolva o mais profundo do tutano, envolva aquilo que está mais escondido, mais camuflado na vida dele e dela. E traz isso à tona, para se tornar testemunho para uma multidão que se encontra diante de ti. E cada detalhe que o Senhor faz nesse homem, que o Senhor faz nessa mulher, se torne uma salvação de alguém. Pai, não nos dê estratégia antes de nos dar amor pelas pessoas. Mas depois de nos inundar de amor, que qualquer estratégia venha para salvar a nossa geração de uma agenda monótona, a agenda do quarto, do fone de ouvido, da bad,
agora nós sejamos aquele povo agitado, movimentado, e o vigor que talvez alguém tenha perdido, como eu, possa ser restaurado pela paixão em Cristo Jesus. Eu descobri que eu não preciso do meu vigor, eu descobri que eu preciso do vigor de Deus para viver, e o ânimo voltou a renascer na minha vida. Assim seja sobre este homem, sobre esta mulher, todo peso, todo caos, todo abalo, toda ferida aberta, se transforme agora em testemunho e uma honra, agitando as águas, e aquilo que paralisava a vida dele e dela comece a fazer sentido para uma multidão. É o que oramos, um estouro em Rondonópolis para a glória e honra do nome de Jesus. Nós oramos assim. Oramos também para o solteiro achar solteira, aleluia, amém, glória a Deus. Você orou, já era, querido, disse amém comigo, se lascou. Tá bom? Um beijo, pastora Karina, pastor Bruno, um beijo, galera, líderes, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, pelo trabalho que eu dei para vocês. Obrigado, um beijo do gordo para toda a galera. Você que chegou pela primeira vez, um beijo para você, tá bom? Se tem alguém visitando aí, vai ganhar um adesivo também, por favor, Karina, me avisa aí que eu vou mandar para vocês no nome de Jesus. Se vocês quiserem pedir o livro, peça para a pastora Karina, eu vou mandar o link para vocês, tá bom? E vai estar à disposição para servi-los de alguma forma, tá bom? Vem outros por aí, eu já estou escrevendo, tem mais uma pancada de livros, e eu creio que Deus vai nos ajudando a semear saúde para todo lugar onde a gente for. Beleza? Sejam loucos por pessoas. Tchau!